Olá, estamos começando aqui mais um podcast Arquitetura Interativa. Hoje nós estamos aqui num cenário novo, num lugar novo. Aqui um estúdio bem bacana aqui do Rafa e do Leandro. E para começar o nosso podcast, né, para estrear em ambiente novo, hoje eu estou aqui com uma convidada queridíssima, né, uma amigona aqui que a gente veio conversando bastante aí nesses últimos tempos, sobre o trabalho dela, que é bem interessante. São quase 19 anos de carreira, não é para qualquer um, né? Minha querida Luciane Venturini, bem-vinda, querida. Obrigado. Muito obrigada, obrigado pelo convite, fiquei super feliz. Quando você entrou em contato, falei, nossa, que bacana, né? É muito gratificante poder dividir a nossa história, dividir esses apertos que a gente passa no dia a dia de obra e tudo mais, né? É bem bacana isso. Corrido, né? Corrido. É um problema ou outro para resolver. Com certeza. Surgem imprevistos no meio do caminho e assim vai. É o dia a dia do profissional de arquitetura, né? Com certeza. Mas para a gente começar, eu já vou fazer logo aquela pergunta, né? O que te fez escolher essa carreira? O que te motivou? Onde veio a ideia de falar, quero ser arquiteta, quero seguir essa profissão? Então, é um negócio muito louco isso, porque, sei lá, acho que eu nasci com isso. É um negócio doido mesmo, porque eu, desde criança, eu andava com a minha mãe de carro, eu via aquelas placas de casa, assim, casa em exposição, visite decorado. Eu toda vez, assim, desde criança, desde que eu aprendi a ler, eu olhava aquilo e falava, mãe, vamos parar para eu ver? Aí ela parava, de tanto que eu enchia o saco dela para ela parar. Aí ela parava, a gente entrava dentro das casas decoradas, os apartamentos. Aí, às vezes, tinha a casa que estava vazia, eu já falava assim, nossa, eu já consigo imaginar isso daqui, porque aqui podia fazer tal coisa, aqui tal coisa. Desde pequenininha eu já tinha isso. No entanto que desde o colégio eu falava que quando eu me formasse no colégio, eu ia entrar na faculdade de arquitetura. Já ia seguir essa carreira. Já ia seguir essa carreira. Na realidade eu tinha duas opções, né? Ou era arquiteta, que era a opção número 1, ou veterinária, porque eu amava bicho. Então, mas aí depois eu falei, não, vou ter que operar os bichinhos, não tem... Não tenho essa coragem. Não vou fazer isso, eu prefiro mesmo ir para a área de exatas e para a área de arquitetura mesmo. Legal. E assim, como que foi a questão do início, assim, quando você chegou a trabalhar em algum escritório, estagiou, como que foi esse processo de início mesmo para... O início foi assim, eu entrei na faculdade de arquitetura porque era algo que eu tinha certeza... São quanto tempo de curso? São 5 anos. 5 anos. 5 anos de faculdade, de aulas de segunda a sábado. E nossa, sábado é o dia inteiro. E então, assim, eu entrei na faculdade, eu era leiga de tudo, mas eu sabia que eu queria aquilo. Aí eu tive a sorte de ter alguns professores maravilhosos da área de projeto, que eles tinham muita paciência de ensinar, e eu ficava lá, eu era a primeira, era aquela CDF, né, tipo, era a primeira a chegar e a última a sair. Era desse jeito, porque legal, eu queria mesmo aprender e estava assim, com sede de aprender, e eu tive muita sorte que logo no primeiro ano da faculdade, logo que eu entrei na faculdade, eu já consegui trabalhar na área. Então, e antes mesmo de eu entrar na faculdade, eu cheguei a trabalhar um período numa empresa de revestimento acústico, desses revestimentos aqui, só que eu trabalhava na recepção. E os donos, a esposa era arquiteta e o marido era engenheiro. Então, eu conversava muito com a dona na época, né? Antes mesmo, quando eu tinha 15, 16 anos. Então, aí eu achava muito bacana isso. Só que desenho técnico, realmente, eu não tinha nada de conhecimento. Fui desenvolver isso na faculdade com os professores. E aí eu entrei logo numa empresa, logo de cara, fui trabalhar no departamento de engenharia da Atento Brasil. Nem sei se vocês conhecem a Atento. A Atento é uma empresa de telemarketing, de telecomunicação, aquelas que ligam cobrando, sabe? Fulano, Vivo, ou então a Vivo ligando, todas essas de call center da vida. E eu trabalhei no departamento de engenharia, foi logo o meu primeiro emprego.
E aí eu achei o máximo, porque eu falava, nossa, eu amo o meu trabalho. São aquelas coisas muito loucas, assim, meio workaholic, né? Legal. Não. O bom é que você já foi engajando, né? Porque às vezes a pessoa, muitas vezes acontece a pessoa, eu quero seguir essa carreira. Mas aí quando a pessoa entra e vê como que é, a pessoa fala, nossa, mas Nossa. Na já, faculdade mesmo eu via, conforme eu entrando as matérias, as pessoas levantavam no meio da e sala e desistia, ia embora e não voltava nunca mais. Eu falava, meu Deus, como assim? trancava o curso. Mas Trancaram o curso. é, você ter que gostar, né? Acho É, que se você não tem esse meio termo, não sei. Então, se você tá com uma pequena dúvida, não faça. Pensa exato. bem, reflita, vê se é isso realmente que você quer, né? Porque toda profissão tem o seu, né? Tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado duro, né? Que você tem que, Uhum. às vezes, se submeter a algumas questões que às vezes você fala, nossa, eu preciso fazer isso mesmo. Mas é normal, todo mundo passa, qualquer profissão. Qualquer profissão. E a família apoiou, falou, filha, vai. Ou filha, não, filha, melhor você ser uma advogada, uma médica. Não, super apoiaram. Minha família me Legal. apoiou desde sempre. Desde sempre eu tive apoio deles, sempre estavam do meu lado. Isso foi ótimo, né? É a base, né? A minha base é a família e a minha família sempre esteve do meu lado, independente do estresse ou do Do nervoso, estresse, do nervoso. que não é fácil trabalhar e estudar, não é É, fácil. tem que ter muita perseverança mesmo. Mas só Sim. tem você de arquitetura na sua família? Só. Não tem mais ninguém. Tem ninguém da área. Ninguém. Nem tio, nem prima, nem primo distante. Eu sou a única da família inteira que trabalha nessa área. Quem sabe, né? Vem alguém, se inspira em você, fala, não, a Luciana tentou, vou fazer também. Porque, né, às vezes, né, a gente pensa que, assim, tem muita gente que vê, às vezes, com a vista meio grossa, né, com algumas coisas, né, e vê quando dá certo e fala, não, consigo, mas aí também é aquilo que a gente tá falando, né, é a pessoa perseverar Tem que e ser. ter que ir atrás, né, Com ter que ir certeza, atrás. sem dúvida. Bacana, bacana. E vem cá, a gente falando do teu início, da tua carreira e tal, você, com o passar desses 19 anos de início, você sempre gostou mais de algum projeto específico, residencial, comercial, ou tem algum assim? E- Porque cada arquiteto tem um gosto, uma Uhum. preferência. Por mais que fala, não, eu gosto de tudo, mas sempre tem aquele que você te dá mais uma motivaçãozinha a mais para fazer você. No teu caso, como que é? Então, eu, na realidade, dos meus primeiros trabalhos, eu sempre trabalhei com obra. E foi uma virada de chave depois de muito tempo, mas Hum, os meus primeiros 10 anos, até depois de formada, eu só trabalhava com obra. Eu ficava hum, na obra mesmo, junto com os peão, capacete, bota, e ali tocando a obra real. Sentava no chão com um eletricista para fazer clipagem de cabo, nossa. fazia, assim, de tudo. Era um negócio muito louco. Então, no decorrer, né, no meu período acadêmico, até 10 anos após a minha formação, eu sempre trabalhei ou com gerenciamento de obra, ou com obra mesmo de pequeno, médio, grande porte. Assim, eu achava que eu ia ficar nisso pro resto da vida, porque eu gostava muito da dinâmica de obra. Sempre gostei. É estressante, é um negócio que deixa a gente muito louco, Uhum, mas eu gostava dessa dinâmica, eu gostava sei. daquele frio na barriga, sabe? De tipo, nossa, o prazo tem que ser esse. E aí eu tive. O que fez, né, eu sair disso, né, de obra, foi que eu tinha uma carga horária dentro de obra muito intensa. Eu cheguei a trabalhar em algumas construtoras. O último local que eu fui trabalhar era uma construtora onde a gente fazia obra hospitalar. Foi onde eu consegui todo o meu know-how, conhecimento Sim. dessa questão de clínicas, hospitais. Então, eu fazia muita obra hospitalar, obra de farmácia, e aí eu viajava muito. Eu ficava em várias obras no exterior, no interior de São Paulo. Então, eu viajava, não parava em casa. E Nossa. aí teve um período que aconteceu? A construtora me enviou para uma obra em Ribeirão Preto, Uhum. e aí eu ficava 40 dias direto, e aí depois voltava um final de semana, ou às vezes ficava direto até terminar a obra. Só que o que aconteceu? Sempre, como eu fui uma pessoa muito workaholic, eu vivia aquilo intensamente que eu estava fazendo, eles me deram duas obras para cuidar, ao mesmo tempo no interior. Uma em Ribeirão Nossa. Preto durante o dia
que era uma droga-raia. Era a reforma de uma droga-raia com ampliação, com a loja sem fechar, com a loja em funcionamento. E outra loja, uma outra droga-raia em Sertãozinho. Então, eu trabalhava de manhã na droga-raia em Ribeirão, e terminava a obra por volta de umas 19 horas, ia pro hotel, comia alguma coisa, dormia 2 horas, pegava o carro, ia para Sertãozinho. Meu Deus. Aí chegava em Sertãozinho, a obra lá começava às 10 horas da noite, 10, 10 e meia, e ficava até 5 horas da manhã, a obra em Sertãozinho. Então, aí eu fiquei nesse período aí durante uns 20 dias, mais ou menos. E aí, um belo dia, eu estava junto com um eletricista dentro do carro, estava com 2 eletricistas que estavam comigo na obra de Ribeirão e foram para Sertãozinho. E eu estava muito esgotada, porque como eu chegava às 5 horas da manhã, dormia pouco. eu dormia, tomava um banho, dormia um pouco, tomava depois café da manhã umas 9 horas e voltava para a obra de Ribeirão. Então, eu acabei dormindo no volante. Eu estava dirigindo, saindo de Sertãozinho, indo para Ribeirão, eu dormi no volante. Nessa de dormir no volante, o carro já estava indo para acostamento. E a sorte que eu estava com os 2 eletricistas no carro, um pegou o volante e o outro me acordou. E aí, tipo, o carro já estava indo para acostamento, já estava... Ia capotar o carro, com certeza. E aí, isso foi o que me deu o start. Me deu um super start de tipo, chega, né? Não... Assim, eu tô resumindo muito, né? A minha experiência profissional, assim, de todas as empresas que eu passei. E aí foi nesse momento que eu falei, chega, não quero mais trabalhar com obra, não vou mais tocar obra, vou fazer qualquer outra coisa da vida. E foi onde eu tirei meio que um ano sabático da vida, sabe? Eu saí da construtora, pedi para sair. Ainda assim, eles pediram para eu acompanhar uma obra em Barretos, depois dessas daí. Aí eu fui para Barretos, acompanhei a obra em Barretos. Quando eu entreguei a obra de Barretos, eu falei, agora chega. Agora é definitivo mesmo, não... Não quero mais. E aí eu fiquei um ano longe de obra, longe de tudo. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer na minha vida, né? Eu quero qualquer coisa que não seja obra e nem projeto. Só que aí, nesse período, eu tinha uma amiga que estava nos Estados Unidos fazendo um curso de gastronomia. E aí ela voltou dos Estados Unidos e ela falou assim, olha, amiga, eu sei que você não quer mais trabalhar com nada de obra, de projeto, nem nada. Só que eu preciso fazer uma cozinha industrial. Eu quero fazer uma cozinha industrial porque eu voltei, estou com umas ideias de empresa e eu confio só em você para fazer o projeto e acompanhar essa obra para mim. Ela falou, eu sei que você não está mais fazendo isso, mas você pode abrir essa sessão para mim? Entendi. Aí eu peguei e falei, bom, tá bom. Então vamos lá, né? Aí foi aonde eu retomei toda essa história de projetos. Aí fiz o projeto da cozinha industrial dela, acompanhei toda a execução da obra para ela, e daí começaram a surgir novos projetos. Que aí eu fiz um relacionamento, né, um contato com o pessoal da construtora, que fez a cozinha industrial dela, e aí eles tinham contato dentro da Exetec. E aí ele começou a me indicar para fazer projetos de apartamentos, né, de interiores, lá na Exetec, lá num condomínio em Guarulhos, inclusive. E lá que eu retomei, né, toda essa parte, porque nesse meio tempo, eu já tinha, né, nesse período de 10 anos, eu fiz diversas graduações, né, sou graduada em gerenciamento de obra, tenho curso de acústica, tenho até curso de arquitetura de interiores. Eu fui me especializando, porque eu não gostava de ficar parada. Uma coisa só, sempre quis... Eu sempre quis ir estudando. Então, mesmo eu trabalhando insanamente, eu sempre fazia cursos para estar me especializando, para ter base para explicar para os clientes, né? Porque como eu ficava na obra, era eu que tinha contato direto com os clientes. Eu que ficava andando na obra com eles, então eu queria ter base, né, técnica, para poder explicar para eles o porquê que nós executamos de certa forma, que era inviável executar do jeito que estava no projeto X, né? Então, eu sempre estudei muito. Então, como eu já tinha já tinha graduação em interiores, né, design de interiores, gerenciamento de obra, falei, vou começar a fazer projeto de interiores para os apartamentos. E aí, quem me deu o start de voltar, né, para essa vida da arquitetura
E do design foi minha amiga Karina Zoca. Né? Fica aqui os créditos para ela. Karina, você... O que eu sou hoje eternamente... depende dela. Ela tem uma eterna dívida de gratidão, né? Com certeza, porque foi ela que me deu esse start, esse estopim. E a partir disso, comecei. Aí eu fiz um apartamento em Guarulhos pro Jaime, que foi um cliente. Ele é diretor de operações dos Girafas, esse Jaime. Que legal. E aí eu fiz o apartamento dele, aí através do apartamento dele vieram outras indicações, que aí veio a Vério Henrique, aí veio o Rafa, Georgia, foram vindo várias pessoas. Aí um foi me indicando o outro, que foi me indicando o outro. E aí eu fui fazendo vários apartamentos de interiores, aí começa a virar aquela, né, gama, né? Cada um que vai indicando, aí você vai crescendo, vai crescendo. E aí foi assim que eu comecei a fazer projeto de interiores. Que legal. Quando você falou que quando você tirou esse ano sabático, nesse período que você ficou lá, você chegou a fazer alguma especialização mais, ou você ficou mais tranquila? Até justamente por essa questão de ter tido tanto esse estresse com obra, né, com aquela cobrança. Como que foi esse? Ou você chegou a pensar em largar, falar, não, isso aqui não quero mais, é muito cansativo, me estressa. Teve esse momento? Pensou mesmo em falar, não, vou parar de vez ou não? Os primeiros meses, com certeza. Eu não Foi, queria né? nem saber, não queria nem que soubessem que eu tinha feito obra na minha vida, para você ter uma ideia. Porque eu tive um burnout, né, muito forte por conta de obra. Fora essa questão aí de eu quase ter capotado o carro, esse daí foi o estopim final. Mas um ano e meio antes disso acontecer, um ano e meio não, uns 2 anos antes disso acontecer, quando eu estava fazendo a obra do Oswaldo Cruz, do hospital, Oswaldo Cruz. Eu tive um burnout muito intenso, porque lá no Oswaldo Cruz eu trabalhava de domingo a domingo nas obras. Era muito pesado mesmo. Eu chegava na obra às 6:30 da manhã, às vezes eu ficava até 9, 10 horas da noite, 11 horas da noite na obra. No outro dia eu tinha que voltar, eu tinha que estar lá. Tinha vezes que eu falava, é melhor eu dormir aqui no hospital do que ir para casa. Okay. E aí acabei tendo essa estafa intensa e tive esse burnout que eu achava que eu ia desligar a qualquer momento, né? Então, por conta de todos esses acontecimentos, né, que causaram essa estafa com relação à parte de obra, mas é porque eu me jogava mesmo, né? Eu vivia realmente intensamente Entrega de isso. corpo e alma e coração mesmo, total. E aí, por conta disso, que depois que eu falei chega, que eu tirei esse ano sabático, eu fiquei pelo menos uns 3, 4 meses assim, não quero saber de nada com relação a isso. Cheguei a entrar no marketing multinível, quem nunca, né? Quem nunca, meu Deus. E aí, eu falei, será que aqui é a solução, né? Mas assim, aprendi muito com marketing multinível, não vou criticar, não. Deu para pegar uma boa referência. Dá, porque eles fazem a gente começar a ter uma visão empreendedora. Uma visão assim, Exatamente. Tudo que você entrega para uma empresa, você consegue entregar para algo seu. Então, o marketing multinível me ajudou muito com relação a isso. Fez assim, tipo, você se entrega muito para alguém ganhar muito dinheiro? Por que você não se entrega muito para você ganhar dinheiro? Para você fazer o seu nome crescer, a sua empresa crescer. E aí, isso me ajudou muito. O marketing multinível me ajudou muito com relação a isso. Então, como eu ia em muita palestra, treinamento, curso, então isso fez acender uma luzinha lá, né? Tipo, o que eu vou fazer? Despertou algo ali em você que você falou. Só que aí eu tentava fugir da arquitetura, né? Eu falava, não, vamos para outro nicho, mas no final... A arquitetura vem aqui, A arquitetura me agarrou de volta, falou, pode voltar, não tem essa não. E assim, depois que eu comecei a trabalhar com arquitetura de interiores e sair de obra, assim, eu descobri uma paixão, realmente. Assim. Era de perguntar, qual foi essa sensação que você teve quando você mudou de um certo parâmetro da arquitetura e foi para outro? Foi uma paixão, assim, sabe aquele amor à primeira vista? E eu descobri que eu amava criar. Eu amava olhar, assim, ver qual que era a necessidade do cliente, qual que era a vontade dele, qual que era o desejo. Porque a casa é um sonho, né?
principalmente casa. Quando eu estou fazendo a parte o lar daquela pessoa, às vezes ela faz aquele projeto para uma casa ou para um apartamento onde ela vai ficar o resto da vida dela lá. Exatamente. Então, dificilmente a pessoa vai pegar e vai... acabei de fazer um projeto aqui, fiz uma reforma, daqui 2 anos eu estou mudando tudo de novo. Não, dificilmente isso vai acontecer. Normalmente a pessoa vai fazer isso depois de 10, 20 anos, isso se fizer. Se não trocar a cor da parede só, né? Então, é um projeto que você faz para a vida. Então, tudo tem que ser muito bem pensado, tudo tem que ser feito com muito carinho, com muita dedicação. Tem que ter um cuidado com a qualidade do que vai ser empregado lá, né? Até porque também você está lidando com os sonhos dos outros. Exatamente. E aí é aquele cuidado triplicado. Eu não falo nem dobrado ainda acho que é... Então, você tem que pensar por você e pela pessoa, né? Exatamente. E a minha entrega em atender os meus clientes era assim, eu cheguei a ter um cliente que ele é piloto de avião e a esposa era aeromoça. Nossa. Então, os horários deles eram uns horários muito loucos, assim. No entanto, que teve um período que, assim, era Natal, do dia 24 para o dia 25. Sei. Ele tinha pousado em algum país X, que eu nem lembro o país que ele tinha pousado, 1h30 da manhã me mandando mensagem sobre o projeto. Aí, oi, tudo bem? Eu falei, Feliz Natal, né? Feliz Natal, mas eu sempre respondia aos clientes, porque essa entrega eu acho extremamente importante. Essa entrega de, tipo, eu estou cuidando do seu projeto com muito cuidado, com muito carinho, independente do horário que era, do dia que era, porque eu já fazia isso, para mim era muito normal isso. Eu já fazia isso em obra. Então para mim, eu não via aquilo como um peso tá fazendo, eu fazia aquilo com prazer. Com prazer. Então é isso e todos os meus clientes percebiam isso, então deve ser até por isso que eles acabavam me indicando para outras pessoas, né? Acho que o resultado do trabalho, o fruto que se dá, acaba fazendo com que você fique mais, que um vai indicando para outro, olha, fala com tem uma pessoa aqui que fez para mim, ela é muito boa, ela é muito empenhada, dedicada, trabalha bem, é assim, indicação, né? Querendo ou não, a indicação ela ainda é válida nos tempos de hoje, mesmo com tendo internet, tendo tudo isso daí, mas a indicação também ela é uma fonte que ajuda o profissional a chegar até outros, né, de uma certa forma. Com certeza. Que um vai indicando pro outro, ó, fala, a pessoa fez para mim, faz você também, que vale a pena, muito bacana. Bom, vamos falar um pouquinho dos seus projetos agora, né? Vamos falar dos projetos. Os lindos projetos que a Luciene tem, que ela até me mandou, eu olhei durante o período que a gente veio conversando, muito bacana, assim, parabéns, viu? Sensacional. Muito obrigada. Olha, lindos, lindos mesmo. Podemos mostrar aí Vamos ver lá um pouquinho cada como foi aí a história, né? As ideias, as inspirações, né? Para fazer. Esse projeto da Clínica Rolim é um projeto muito especial também. São 2 irmãs, né? Elas me contataram através do Instagram. Nossa. Foi assim, foi muito bacana isso, porque elas me encontraram pelo Instagram, vieram atrás de mim e acabaram me contratando sem me ver pessoalmente. A gente foi se encontrar, se ver pessoalmente no dia que eu fui fazer o levantamento desse imóvel. E foi feito com muita dedicação, com muito carinho. Os acabamentos que foram utilizados foram laca, o painel todo em laca, com recorte no negativo ali em dourado. Todos os móveis foram da Breton. Da Breton? Todos os móveis aí foram da Breton. Aí os acabamentos nós usamos o MDF Titânio Brilho. Ficou lindíssima essa clínica. É muito maravilhosa. Que coisa linda, né? Ficou bem sofisticada, né? Achei bacana na recepção. Ele dá um movimento, né? Não fica aquela caixa, né? O balcão de recepção com uma caixa. Não, ele trouxe um movimento ali da clínica, né? Ficou muito bacana. E assim, uma história bacana para contar, assim, por que eu comecei a fazer clínicas, né? E hoje a maioria dos meus clientes são médicos. Eu diria que aí uns 80%, 90% dos meus clientes são médicos. Porque assim, depois que eu fiz vários residenciais, vários apartamentos, né? Eu queria muito fazer uma cirurgia plástica, muito. Meu Deus. E aí, eu tinha um nariz que não é de Deus, o nariz que eu tinha, Ai, viu? Meu Deus do céu, gente.
E aí eu procurei, eu pesquisei o melhor médico. Falei, se eu for para operar, eu vou operar com o melhor médico. Nariz de italiano, né, gente? Italiano é aquela coisa, né? A sua descendência é italiana? Toda, por parte de mãe e pai, né? E aí era um negócio gigantesco aqui no meu rosto. E, sério, sem brincadeira. E aí eu procurei, pesquisei, e aí eu encontrei o doutor Frederico. Frederico quem? E eu falei, vou fazer uma cirurgia com esse médico. E aí, depois, né, a agenda dele é super concorrida. E fiquei 1 ano na fila de espera, né? Na verdade, foram assim, 6 meses para conseguir uma consulta, depois mais 8 meses para conseguir fazer a cirurgia. Aí eu fiz a cirurgia com ele. Em um dos retornos, eu percebi que ele estava noivo, né? Que ele ia casar. Aí teve um dia que ele estava lá postando, aí eu peguei e postei, né, a foto do meu nariz e marquei ele. E postei pelo meu perfil profissional. Aí ele pegou e falou assim, nossa, você é arquiteta? Aí eu falei, sou arquiteta. Ele falou, então vem aqui pra gente conversar. E aí nessa de vem aqui pra gente conversar, porque eu fui na intenção do quê? Ah, ele vai casar, quero fazer o apartamento dele, ou a casa dele, né? E aí, quando ele me chamou para conversar, ele falou assim, estou mudando de clínica, aluguei um espaço novo, e eu queria que você desse uma olhada aqui na minha clínica, no meu espaço. Aí eu fui, ele marcou comigo num sábado, se eu não me engano foi um sábado ou num domingo, que era quando ele tinha agenda. Fui lá encontrar com ele, olhei o espaço todo e aí eu comecei a fazer projetos para ele. Que legal. Comecei a fazer, primeiro ele foi reformando uma sala, ele tinha várias salas dentro desse espaço. Primeiro ele reformou uma sala, depois reformou outra e ele começou a apostar muito. O projeto que eu fazia, né? Porque dele eu fazia tanto projeto quanto obra. Eu acompanhava para ele também as obras, né, dos meus projetos. E como Acabou até voltando aos tempos. Acabei voltando. Aos poucos eu fui voltando a essa parte de obra, porque eu olhava algumas pessoas executando e eu sei como que executa muita coisa, né? Porque eu ficava no campo. Eu sempre fui muito curiosa, então eu sentava do lado do pedreiro, como que você está fazendo isso? Perguntava para o eletricista, como que você está fazendo isso? Inclusive é algo que eu vejo que falta em muitos arquitetos isso, porque é na obra que a gente realmente aprende. Na obra é onde a gente tem aquela visão, porque o papel, a gente diz, o papel aceita tudo, né? Qualquer coisa que eu colocar ali no projeto vai aceitar. Só que será que isso que eu coloquei no projeto é executável? Dá para ser, né, feito? Então a gente sabe disso quando a gente senta ali. Se a gente tem que ter a humildade de sentar com o pedreiro, com o peão, com o eletricista, com o encanador e aprender, falar assim, me ensina, como é que faz isso? Como que você faz esse assentamento de revestimento? Como que você faz a junta disso daqui? Como que é o corte 45 graus? Então, você senta ali e você vai aprendendo. Então, por conta disso, eu acabei acompanhando as obras do Dr. Fred. E ele começou a me postar muito, fiz vários projetos da clínica dele. E aí, ele tinha uma design, que aí ele acabou se desentendendo com essa design que estava fazendo a casa dele. E ele virou para mim e fez assim, Luciene, eu quero que você acompanhe o resto da minha obra, do meu apartamento. Era um apartamento de 300 metros quadrados, estava no começo da obra. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei, olha, é difícil eu acompanhar a obra de um projeto de outro profissional com os profissionais empreiteiros dessa profissional que ela traz, né? Vai dar, eles não vão aceitar, né? Vai ficar ruim para mim. Às vezes pode até dar um desconforto, exatamente. Né? Tanto até para você quanto para Aí ele virou para mim e falou, não, eu não aceito não como resposta, ele falou. E aí o que aconteceu? Eu acabei fazendo, né? Respeitei completamente o projeto da design que eles tinham contratado. E fui tentando fazer um relacionamento ali com a equipe dela para executar da melhor forma possível o apartamento dele. Então, ele me postava muito. E por ele ser uma pessoa influente aí no meio médico, pelo fato dele me postar,
vários outros médicos começaram a me procurar para fazer clínica. E como eu já tinha essa expertise de projetos hospitalares, por ter feito obra no Oswaldo Cruz, no Beneficência Portuguesa, no Samaritano. Então, foram muitos hospitais que eu fiz obra, então eu tinha esse conhecimento técnico, né, que é muito específico, a parte hospitalar. Todos os gases, todos os tipos de instalações que tem que ter dentro de um hospital. E tem toda essa aprovação de vigilância sanitária, né? Fazer um projeto de clínica e de consultório não é só você saber projetar, é você entender as normas de aprovação da vigilância sanitária. O que a vigilância exige para cada ambiente dentro de uma clínica, de um consultório? O que pode, o que não pode. Exatamente. E a vigilância sanitária, querendo ou não, eles são bem rigorosos, né? Exatamente, extremamente rigorosos. Então, por conta disso, eu acabei fazendo muita clínica e, assim, foi o meu nicho principal, né? Foi onde eu me descobri e acabou ficando o meu nicho principal e a parte de apartamentos e residência virou um nicho secundário. Uhum. Ai, que legal. Tem mais aí vamos ver mais um projetinho aí legal que ela fez aí, que eu tenho um que eu adorei também, que foi muito bacana. Esse aí. Esse é da Jansante. Jansante tem... Dani e o Igor, eles têm o meu coração todinho. Esse foi muito, muito, muito especial. Esse projeto, esse daí eu cheguei até a acompanhar a obra também. Além de eu fazer o projeto, foi um projeto tão lindo que logo que eu apresentei, não teve revisão nenhuma. Eles não pediram absolutamente nenhuma revisão. Não pediram? Do jeito que eu apresentei o projeto, eles executaram e eles executaram 100% conforme o projeto. Do jeitinho que estava, o 3D é o jeito que você vai entrar na clínica hoje, você vai ver executado. Executado. Ai, que legal. Foi perfeito, assim. A obra deles também foi muito perfeita, porque eles contrataram todos os fornecedores que eu indiquei. E quando a pessoa contrata, né, quando o cliente contrata todos os fornecedores que a gente indica, é um ponto até que é um ponto de atenção. Quando a gente faz essa indicação, é porque, assim, cada profissional tem uma forma de fazer o seu projeto. Cada um tem o seu estilo. Exatamente. Então, quando a gente tem os nossos profissionais parceiros, tanto da construtora, quanto da marmoraria, quanto da marcenaria, eles batem o olho no projeto, eles já sabem como que eles precisam executar aquilo. Porque eles estão acostumados a pegar os meus projetos e saber ler os meus projetos. E meus projetos têm um nível de detalhamento muito grande. E então a pessoa tem que saber ler. Ela tem que ser uma pessoa técnica que ela consegue enxergar aquele projeto e saber fazer uma leitura desse projeto. Onde que vai passar o LED, onde que vai ser o circuito, onde vai acender e onde vai apagar essa luz, como que vão ser esses pontos de tomada embutido na marcenaria. Sim. Então tudo isso está muito bem detalhado. E quando eles contratam os profissionais que eu indico, o cliente não tem dor de cabeça nenhuma. Por quê? Se ele deixar tudo na minha mão, né? Porque aí eu converso com a construtora. Deu algum problema? Por exemplo, nesse que a gente acabou de ver da clínica Jansante, quando a gente demoliu tudo, né? Porque tinha forro. Quando entrou lá, ainda tinha o forro do antigo locatário. Sei. E aí, a hora que nós arrancamos o forro, nós vimos que passava uma viga gigantesca bem na sala da Dani, que era a sala principal, e na sala do Dr. Igor. Passava uma viga e acabava com o projeto que eu tinha feito na parte do forro e na parte de iluminação. Na hora que o pessoal da construtora estava lá, eles me ligaram. Aconteceu isso, a gente vai ter que arrumar uma solução técnica para isso agora. Porque eu tô com o cara do forro aqui, eu tô com o gesseiro, eu tô com... Tava com todo mundo lá. Todo mundo lá posicionado e aí... E aí, por exemplo, imagina se não é um fornecedor que eu indico e que tem o meu telefone e que tem livre acesso a mim. Nossa. Eles vão ligar para o cliente, vão causar um transtorno para o cliente já vai ficar agoniado, desesperado, não vai saber o que fazer, vão me ligar. Aí eu vou tentar ligar para o fornecedor dele. O fornecedor dele não vai saber ter uma comunicação clara, diálogo claro comigo. Então acaba que causa um transtorno, né, e um estresse para o cliente. Sim. Então, quando acontece deles contratarem toda a equipe que eu indico, quem tem esse estresse sou eu e a construtora. O cliente nem passa por isso. No entanto, que nesse momento a gente arrumou uma solução técnica imediata. A única coisa que eu fiz foi fazer um desenho, mandar para o Igor e para a Dani e falar assim, olha, aconteceu isso e a solução foi essa. O que vocês acham? Podemos fazer?
Eles falaram, segue. E aí nós seguimos tranquilamente. Então, assim, essa obra foi uma obra muito tranquila pelo fato do cliente confiar. Eles confiaram, assim, cegamente em mim e na equipe que estávamos lá. Toda a equipe que estava lá, eles confiaram cegamente. Foi um negócio, assim, maravilhoso. Eles entraram na obra, acho que umas 3 vezes só, durante o período todo do processo. Foi a obra toda? De obra foram quase 3 meses. Depois teve o período de marcenaria, que foram quase 2 meses de marcenaria. O processo todo deu uns quase 6 meses, o processo inteiro, do início da obra até o final da obra. Então, eles foram entrar mesmo quando eu já estava praticamente colocando papel de parede, que é onde você já vê chegando naquele final, né? Na cereja do bolo, né? Na cereja do bolo, exatamente. Então, eu tenho um carinho muito grande. Eles respeitaram, assim, o projeto, assim, 100%. Foi... E uma coisa que é interessante que você estava falando isso aí, até, por exemplo, da questão da equipe que o arquiteto tem, que é o projeto, iluminação, eletricista, parte, né, mármore, granito, enfim, todo esse pessoal que compõe a sua equipe. Se você pega, às vezes, uma pessoa... se a pessoa não tem aquela afinidade com você, ou não tem aquele relacionamento mais estreito, de confiar, dá problema. Dá problema. Porque você falou, ainda bem que a equipe era... Se a pessoa é um outro que você não tem contato, ou que você não tem... A pessoa é ligar para o cliente, como você falou, pilha o cliente já fica com a orelha super inchada, né? Porque... E fora o desespero que a pessoa entra, né? Porque a pessoa fala, e agora? Como é que eu vou fazer para... Exatamente. Tô pagando o negócio, vai me dar um problema. Exatamente, porque assim, tem coisas que não tem jeito, tem que levar para o cliente mesmo, porque pode ser que afete financeiramente a decisão. O bolso. Ou não. Então, assim, tudo que eu posso fazer para não levar o problema para o meu cliente, quando a equipe que está lá é a equipe que eu indico, igual, por exemplo, nessa clínica Jansante, se eles assistirem esse podcast, eles vão descobrir agora isso. É o Igor o Igor e a Dani. A Dani. Se eles assistirem, eles vão ver agora essa questão. O que aconteceu lá? Teve um belo dia, sabe o corredor, onde mostra o corredor? Sim. Mostra pra gente lá de novo. Cheio de LED na parede, no teto, que foi meio que um mosaico de LEDs, né? Que nós executamos lá, né? Sim, sim. Os perfis de LED que eram para ser... Ó, esses perfis, né? Aqui, nossa, né? Essa parte do LED aí... Eles eram para ser em uma espessura. A espessura de 2 centímetros, esses LEDs. Certo. Só que o que aconteceu? O pessoal da loja de iluminação mandou para a marcenaria, porque teve que mandar para a marcenaria fazer um molde para trazer essas chapas com recorte a laser para a obra. A loja de luminária mandou um perfil com 4 centímetros e não 2 centímetros. Quando chegou lá na obra... todo o painel de marcenaria instalado. Quando os eletricistas foram colocar os LEDs, o que aconteceu? O LED que era para ser, né, de 2 centímetros, na obra chegou o perfil de LED de 2 centímetros, só que o molde que a loja de luminária mandou para a marcenaria foi o quê? O de 4 centímetros, então ficou um buraco, não encaixava o LED. Tá. Então, nesse meio tempo, eles me ligaram e falaram, olha, os LEDs estão pequenos, não tem como colocar. Qual que é a solução que a gente vai arrumar? Aí eu liguei para a loja. Falei, mas o que aconteceu? Aí descobrimos, né, que eles tinham mandado um molde para a marcenaria de 4 centímetros ao invés de 2. Mandou errado esse pessoal. Aí foi uma semana de briga mesmo, com o pessoal da loja, falando assim, vocês erraram, vocês vão ter que trocar todos os perfis de LED da obra de 2 centímetros para 4 centímetros. Vocês vão ter que trocar, não tem opção. Aí eles falaram assim, não, mas vai ter um custo para o cliente. Eu falei, como é que é? O meu cliente vai ter que pagar por um erro de vocês? Não vai pagar. Não vai pagar de forma nenhuma. E foi assim, uma semana de briga, eu falando com o gerente, depois não, vou falar com o dono da loja, não trabalho mais com vocês, ou vocês resolvem, ou não tem mais parceria, não existe mais parceria. Então, assim, são coisas que, por exemplo, se não fossem parceiros... porque até a loja de iluminação eles compraram numa loja que eu indiquei. Então, se eu não tivesse, se não fosse uma loja que sempre eu compro lá... E tem essa confiança...
teria causado um transtorno enorme para o cliente, teria causado um estresse enorme, porque ia estar com o perfil de LED minúsculo, com um buraco gigante na marcenaria, e iam tentar arrumar N soluções que ia ficar horroroso. Ou seja, ia ficar pior do que... Ia ficar pior do que qualquer... Adaptações não são legais, né? Não é legal. E aí nós resolvemos tudo, arrumamos tudo. Eles tiraram os perfis de 2 centímetros da obra, deixaram os perfis de 4 centímetros. Sei. E aí os eletricistas conseguiram fazer toda a instalação e os clientes nem sabem que teve todo esse transtorno, toda essa dor de cabeça no meio da obra, tentando resolver esse pepino aí da iluminação com LED. Então, e você vê como que é engraçado, até para quem está assistindo, vai vir assistir depois, vocês entenderem como que é o desafio que o arquiteto tem que fazer, né? Você vê como a Luciane está contando aqui pra gente. Uma semana praticamente ali, né? Brigando, vamos dizer, brigando assim no sentido, né, de tentar resolver o problema para trazer uma solução. E muitas vezes quando a pessoa não tem essa experiência, a pessoa já entra no desespero. Quando é um profissional que às vezes não está muito moldado à situação, a pessoa já entra naquele desespero, né? Fala, e agora? Vou avisar o cliente. Vai incomodar o cliente. Então vocês entendem, gente, obra não é fácil. Projeto, quando você pega, você tem que você cuidar detalhe do detalhe, tintim por tintim, tem que estar alinhado com a equipe, todo mundo, para que o negócio vá caminhe todo mundo igual para que dê um resultado bom. E o cliente, como a Luciane mesmo colocou aqui, tem que ser o último a ser incomodado. Com certeza. E só se for numa hipótese assim de emergência, mas uma emergência assim absurdamente, porque mesmo assim, quando você puder evitar incomodar o seu cliente, não incomode, porque o cliente está te pagando porque você tem que estar lá para resolver e entregar do jeito que ele pede, né? Ah, com certeza, porque assim, eu tenho tantas situações de obra, assim, de o cliente não contratar os fornecedores que eu indico, não contratar o gerenciamento, que é o acompanhamento da obra, para ver... Porque quando eu contrato o gerenciamento, a gente fica lá no pé, para saber se está dando tudo certo, se não está, se está com algum problema, se está com dúvida. Faço visitas constantes para ver como que está esse andamento, né? Uhum. Então, quando o cliente acaba não contratando, porque, óbvio, né? Quando tudo que é algo personalizado, você paga mais caro por isso, né? Profissionais bons, você não vai contratar profissionais bons por um preço barato. Isso não existe. Não existe. É ilusório, totalmente ilusório. Então, assim, normalmente, a construtora que eu indico é uma construtora que ela já faz o orçamento de material e mão de obra. O cliente não precisa ir atrás de absolutamente nada. Nada. Eles já compram tudo e não tem dor de cabeça. Você tem que ir lá na loja comprar o piso, o rejunte, a argamassa. Então, exatamente. assim, é algo bem mais personalizado. Só que eu tenho alguns clientes que decidem não fazer isso. Falar, eu vou fazer por minha conta. O meu pai é engenheiro, meu pai que vai acompanhar a obra. Então, assim, eu já tive essas situações de eu fazer um projeto, o projeto ser extremamente específico e detalhado, ter questões, assim, muito particulares dentro do projeto. Sim. Só que aí eles contrataram uma marcenaria X, que não está acostumada a fazer esse tipo de projeto, que tem um detalhamento um pouco mais... rebuscado, assim, meio tenso, assim, sabe? Cheio de detalhes com marcenaria no teto, com LED, desce no chão, tem uns ripados com LED lateral para ser uma iluminação indireta. E aí, deixaram o pai, porque o pai era engenheiro, para o pai acompanhar a obra. Foi assim, hoje o feedback que eles dão é assim, se eu pudesse voltar no tempo... Não teria... Eu teria contratado a empresa que você indicou, eu teria contratado seu acompanhamento. Eu cheguei a presenciar discussões entre eles dentro da obra. Então, assim, acaba causando um transtorno e um trauma no cliente que é desnecessário, que poderia ser evitado. Né? Então, assim, eu tento explicar, né, essas situações, porque a obra não é fácil para a gente que está acostumado com obra. Imagina para quem não está acostumado com obra. Aí acaba traumatizando, e aí sempre quando fala assim, vamos fazer uma obra aqui? Não vou fazer. Deus me livre, obra.
Né? Acontece Sai das pra pessoas lá. falarem isso. Deus me livre Livre obra. obra. Não, não quero saber de obra, não. Só tenho dor de cabeça com isso. Por quê? Porque a experiência que a pessoa teve foi uma experiência traumática. Não, não Não mágico. foi uma experiência saudável. É. E assim, até aproveitando que nós estamos falando dessa questão de cliente, que tem esses clientes que deixam o arquiteto à vontade para trabalhar com a equipe dele, né? E tem aqueles que quer não, como você mesmo falou desse caso, que o cara falou, meu pai é o engenheiro, o fulano aqui meu tem uma empresa de iluminação. Então, assim, o ideal é até para vocês que vão vir depois de assistir esse podcast, quando vocês contratam um profissional, o ideal é vocês deixarem o profissional trabalhar e com a equipe dele. Porque, como a Lu mesmo falou aqui, é mais fácil, dor de cabeça vai ser bem menor, Com né? certeza. Estresse menos ainda, até para ela, para você que está contratando. Então, assim, deixa o profissional, a ideia é deixar o profissional fazer da forma como ele prometeu que ele vai fazer. Nesse caso, você, assim, a ideia lógica que não é falar mal de cliente, jamais. Não, jamais, com Mas certeza. como você costuma pegar bastante, assim, mais ou o pessoal é mais à vontade, deixa você mesmo trabalhar assim com a tua equipe? Tem muito isso daí ou... Olha, uns 60 a 70% dos clientes, eles decidem eles mesmos fazer a obra. Eles só contratam um projeto. Uns 70%, mais ou menos. Cara, é uma grande parte, hein? Uma grande parte acaba contratando só o projeto, não contrata o gerenciamento e dificilmente contrata, às vezes contrata a marcenaria, mas não contrata a construtora que vai executar a obra. E são fornecedores que eles se interligam. Então, um tem que ter uma sinergia com o outro. Sim. Esse quebra-cabeça, ele tem que estar muito bem alinhado dentro de uma obra. E é algo que eu explico muito bem para os meus clientes com relação a isso. Por exemplo, teve um projeto que eu fiz recentemente de uma clínica que as portas, elas correm por dentro do drywall. Tem que ter acústica, tem que ter um reforço estrutural dentro desse drywall para fazer a fixação de bancada de granito, de marcenaria aérea, né? Então, precisa fazer um reforço por dentro do drywall. Só que tem essa porta de correr. Essa porta de correr, ela é feita pela marcenaria. A que corre por dentro do drywall. Certo. E aí, o que acontece? Se a pessoa não contratar a marcenaria que conhece a construtora e a construtora que conhece a marcenaria, vai dar pau. Como eu já tive obra que aconteceu isso. Contrataram a marcenaria que eu indiquei, mas o executor contrataram uma outra pessoa X. O que aconteceu? A pessoa fechou as paredes de drywall, não entrou em contato para falar com a marcenaria, não falou comigo. Quando a marcenaria chegou lá, tiveram que rasgar de novo o drywall. Aí é um custo que o cliente teve que pagar a mais, porque teve que rasgar o drywall, teve que cortar a estrutura por dentro desse drywall para poder embutir o trilho, porque você precisa embutir o trilho. Quando essas portas elas correm por dentro, o que acontece? Você monta um lado só do drywall, que você coloca os montantes dele, você chapeia um lado, o outro lado você deixa aberto. Aí a marcenaria vem, instala o trilho, tanto por baixo, que é o trilho guia, e o trilho em cima. Aí depois o pessoal do drywall vem e faz a instalação do montante do outro lado e faz o fechamento dessa chapa do outro lado e faz o acabamento, por onde esse trilho vai correr. Então tem que ser uma operação muito bem casada entre a construtora e a marcenaria. Então, assim, eu já tive N situações com relação a isso, de a marcenaria não ser uma marcenaria que eu conheço e também dá problema, eles fazerem uma porta totalmente diferenciada do que estava previsto e não ficar um acabamento do jeito que o cliente queria. Aí, no final, não consegui fazer a porta correndo por dentro do drywall, fez a porta correndo por fora, aí ficou aquele trilho horroroso aparecendo. Então, acaba com a estética que o cliente tanto desejou. Porque quando a pessoa ela paga por um projeto, ela cria uma expectativa a partir do momento que ela olha aquela imagem em 3D. Ela viu o 3D, ela criou aquela expectativa, aquela imagem visual ali do que ela quer no resultado final. Exatamente. Aí ela chega no final e não vê aquilo executado, causa assim uma frustração tremenda, né? Porque ela pagou por aquilo, né? Pagou por algo que não era o que ela
que foi entregue para ela. Nossa. Então, isso é chato para o cliente mesmo, né? É uma situação, mas é algo, às vezes, que eles mesmos causam com eles. A pessoa já tem que ter ciência, né? Que é como você falou, né? Se você está contratando um profissional, se você não quer fazer só o projeto e não quer fazer os demais, você tem que estar ciente que você vai correr o risco alto de dar algum problema, como no caso desse daí, né? Da marcenaria que acabou fazendo vamos dizer, essa lambança, né? No bom sentido da palavra, e dá esses problemas, esses estresses que às vezes acaba que poderia ser evitado. Com E certeza. acaba não sendo. Legal, Lu. Bom, eu ia te perguntar uma coisa do acompanhamento de obra, mas como você já falou, né, dessa parte da obra, de fornecedor, a parceria e tal, no caso, queria perguntar, a parte da documentação de obra, que a obra tem essa questão da documentação RRT, né, que é Sim. tudo isso daí. No teu caso, como você assume, como você acaba pegando e assumindo, isso aí a documentação também é tranquila, assim, para fazer? Já teve algum problema? Então, normalmente, quando você vai fazer obra, ainda mais da forma que eu faço, que é dentro de áreas comerciais, né? Ou são prédios comerciais, ou são apartamentos, ou são residências, tipo retrofit de residência, que é só uma reforminha dentro da residência que já existe uma área construída ali, aprovada na prefeitura. Normalmente, eu emito uma RT de projeto. Só que para executar, né, a RT de projeto não serve de nada para o cliente. Nesses casos, o que serve para o cliente é o que a construtora vai emitir, que é a RT referente à execução da obra. Então, essa construtora que eu indico, eles já emitem a RT de execução. Porque, Que como legal. não sou eu que vou executar, eu não posso ser a responsável técnica por aquilo. Porque, às vezes, eu emito uma RT, né, uma responsabilidade técnica sobre uma obra e eles acabam não contratando o fornecedor que eu indiquei. E aí, de repente, eles contratam um outro fornecedor, um outro empreiteiro, ou até mesmo um outro pedreiro, que eu não sei a forma de trabalhar dele, e eu tô ali assinando tecnicamente o que ele vai executar. E isso daí fica 5 anos. Qualquer problema que der durante 5 anos é o meu nome que está ali. Então, eu não emito RT de execução se eu não sou a responsável. Exatamente. Até para também evitar, como você mesmo falou, dor de cabeça nesse curto período de 5 anos. Sim, mas a construtora que eu indico, eles já fazem o tanto seguro de obra, quanto eles emitem RT referente à execução da obra. É legal. É bacana, né? Então ter essa iniciativa porque já tranquiliza de uma certa forma. Com certeza. Você falou todo esse negócio de obra, mas assim, o que mais te motiva numa obra, assim? Alguma coisa na obra que você fala, meu, isso eu gosto. Quando ela começa a ganhar vida. Sério? A obra, ela começa a ganhar vida quando começam a entrar os acabamentos, marcenaria. Porque enquanto é a mesma coisa que você entrar numa casa vazia. A percepção do espaço vazio é Quando você começa a colocar marcenaria, quadros, móveis soltos. Aí já muda tudo. Uma ambientação com uma boa decoração, nossa, aí você traz toda uma vida, uma identidade para aquele espaço. Você cria uma identidade para o espaço, né? Isso é o que, nossa, eu olho, meu olho brilha, até enche de lágrima meu olho. Chega a chorar. É uma emoção assim que, nossa, o coração acelera, é muito gostoso. Eu até te perguntei isso aí, por quê? Porque assim, a obra tem várias etapas, né? Sim. Mas sempre tem aquela que te dá aquele algozinho a mais interno que você fala, meu Deus do céu, isso aqui é muito bom de fazer. Então essa parte, né? Essa parte que entra a marmoraria, a marcenaria, os móveis soltos, nossa. Até para os projetos aqui também. Entendi. Nossa, é incrível. Qualquer projeto, quando começa a marcenaria, ela traz aquela cor, aquele aconchego. Identidade, porque né? quando a gente coloca madeira, a madeira ela meio que abraça, ela dá essa sensação de calor. Exatamente. E quando a obra tá muito crua ali, né? Tipo, levantou a parede, tá pintada a obra, tá com o piso assentado, tá com iluminação, tá com forro, tudo bonitinho. Só esperando a marcenaria e a marmoraria. Dá assim, você entra no espaço e fala assim, nossa, que espaço sem vida, meio mortinho, né? Tá uma iluminação bacana, mas
Vamos trazer um pouquinho de vida? Tá faltando alguma coisa. Quando entra marcenaria, marmoraria, papel de parede, nossa, é assim, já dá aquele up que você fala, nossa, tá ganhando vida. Tá começando a trazer uma identidade, um calor, tá começando a você sentir uma emoção com aquilo. Aí quando entra quadro, objeto de decoração, é a cereja do bolo. Assim, a cereja do bolo. Então a marcenaria para você é o divisor de águas ali, né? A marcenaria, a marmoraria, ela traz uma identidade para o espaço porque a madeira ela traz esse calor. Né? É a psicologia do material, né? Esse material, a madeira, ela traz o aconchego, o abraço, um espaço assim gostoso, sabe? Que você olha e você fala assim, nossa, tô me sentindo bem aqui, mas eu não sei por quê. É a madeira ela traz essa sensação. Até inclusive no põe de novo ali, o Rafa, no Giansante, a madeira ali ficou sensacional. Foi lindo, né? E trouxe esse pórtico tanto no piso quanto no teto, né? Fazendo, meio que abraçando ali quem chegava na clínica. Deu se conectou de uma forma assim que ficou assim... sensacional. Eu sou apaixonada, eu sou suspeita. Doutor Igor e Dani, né? Acertei agora. Doutor Igor e Dani. Parabéns, viu? Ficou lindo, lindo. Tem até uma parte aqui, ó. Essa parte aqui. Essa parte aqui eu acho que ficou assim. É a entrada da clínica. Quem abre a porta da clínica, olha isso. Olha, combinou os tons, ficou muito legal, muito bacana mesmo. E eu achei até legal essa recepção. O balcão. O balcão diferente, porque até quando a pessoa vai chegar, às vezes tem que botar em cima os documentos, em cima tem esse espaço para a pessoa já apoiar os documentos. Mas essa parte aqui do amadeirado, né, no balcão, é mais, assim, tem uma questão estética, sim. Mas também é por conta da acessibilidade, porque ele fica na altura de, por exemplo, um cadeirante chegar na clínica e ficar na altura dele para ele poder apoiar o que tiver ali, uma bolsa, um caderno, se ele precisar preencher algum documento. Facilita, né? Facilita. Legal. E assim, tanto o doutor Igor e a Dani, eles falaram, olha, eu queria fazer desse jeito, assim, ou você que foi o designer todo, assim, as cores, você que falou, vamos fazer assim, ou eles já vieram com uma ideia mais ou menos, eu quero de uma cor assim, quero desse jeito, como que foi? A Dani, ela me deu algumas referências do que ela gostava, porque a gente sempre faz essa reunião de briefing antes, né? Que é muito importante. Essa reunião de briefing, eu diria que é uma das reuniões mais importantes para a gente iniciar, né? Dar o start num projeto. Então, eu sempre pergunto para o meu cliente, né? Eu gosto de entender dele o que ele gosta e o que ele não gosta. Tem alguns que não sabem dizer o que não gostam, né? Aliás, a maioria não sabe dizer o que gosta de fato. Aí eu falo assim, tá bom, então o que você não gosta? Se você não sabe dizer o que você gosta, o que você não gosta? Você não gosta de branco, de madeira, de cor escura? Aí eu começo a fazer questionamentos para entender. Mas a Dani, ela já tinha muito claro o que ela gostava e o que ela não gostava. Sei. Principalmente com relação às tonalidades. Então, eu sabia que ela queria algo mais clean, né? Um ambiente clean, mas que fosse aconchegante, que trouxesse esse ar de aconchego, né, para a clínica. No entanto, que nós seguimos uma palheta mais clean, uma palheta mais tons beges, né, off-white, e a madeira que fez toda a diferença. A madeira, ela traz mesmo essa diferença no projeto. Nossa, total. Você estava falando da madeira, eu lembrei exatamente dessa parte desse ambiente aí, que ficou, a madeira, ela tem uma valorização assim dentro do ambiente poderosíssima, né? O material, quando ele é bem aplicado e bem pensado, ele realmente traz essa sensibilidade. Às vezes eu tento explicar isso para os clientes, eu falo assim, imagina quando você entra em um espaço e você se sente incomodado, mas você não sabe por que de fato você está incomodado com aquele espaço. O que está te incomodando, né? É por conta dos materiais que eles viraram meio que uma bagunça. O nosso cérebro, ele começa a olhar o espaço e ele tem que ter uma ordem, né, harmônica para o visual. Porque as pessoas, quando você vai comer, você olha a beleza do prato, né? A comida, para você sentir aquele apetite, você olha uma beleza de um prato. Quando você entra num espaço, todo mundo gosta de coisa bonita.
Né? Ninguém olha e fala assim, adoro aquele negocinho feio ali. Não, ninguém adora um negocinho feio. Exato. Todo mundo gosta de algo que enche os olhos. Uma bela paisagem, a natureza, ou um belo lugar, um belo restaurante, um belo parque. Então, assim, tudo a gente olha tem o olho treinado para o belo. Então, a gente... O ilustrativo visual, ele acaba... É o que chama atenção, não tem jeito. Prende, né? A gente faz com que a gente olhe assim. Tem mais um aí que a gente... Ficou de passar ou não? Acho que passamos. Tem mais um, né? Mostra mais um aí pra Lu contar pra gente aí a. Também da Jansante, que eu amo. Agora é a sala do Igor. Que ficou belíssima a sala do Igor. Isso aí foi ele que quis assim? Essa? Não, aí foi da minha cabeça mesmo. Ai, que criei. Porque a Dani, ela tinha deixado muito claro como ela queria. Só que como tinha que ter um consultório para ela, um consultório para ele, tem um outro consultório aí na clínica, que é para eles alugarem para outros médicos, e tem um centro cirúrgico também aí nessa clínica. E essa era a sala do Dr. Igor. Eu falei, não, já que é a sala do Dr. Igor, eu tenho que trazer uma linguagem mais masculina, né, para essa sala. Exatamente, eu ia te falar isso agora. Ficou uma coisa bem mais voltado para o masculino. Volta lá um pouquinho para nós, Rafa, por favor, na parte... Essa bancada aqui, ó. Eu achei... Essa bancada eu achei lindo. Bárbaro, muito lindo. Ficou uma coisa assim maravilhosa. Ficou bem... Encaixou, né? E essa luz aqui... Combinou mesmo sendo um tom acinzentado, ficou uma coisa legal, né? O LED, os marceneiros que trabalham comigo, eles falam que eu sou a louca do LED. Se eu pudesse colocar LED na maçaneta, eu colocava, né? Porque a iluminação, eu tenho um curso que ele é voltado para a parte de iluminotécnica. Foi uma das especializações que eu fiz. A iluminação, ela é ou ela traz vida para o ambiente, ou ela mata completamente o ambiente. Então, tem todo um estudo por trás, né, da luminotécnica, né? Como que você traz uma iluminação de conforto, como que você traz iluminações indiretas, uma iluminação, por exemplo, eu quero um ambiente de atenção. Qual é a temperatura da luz que nós vamos trazer para o ambiente de atenção? Certo. Se eu quero trazer um pouquinho mais de relaxamento, um pouquinho mais de aconchego, o seu cérebro precisa entender que aquele ambiente é um ambiente onde você vai descansar e relaxar. Existe um outro tipo de iluminação para esse ambiente, né? Iluminações indiretas, luzes um pouco mais amareladas para 3000K, 2700. Então, tem todo um estudo, né, do cérebro do porquê da iluminação. Então, a iluminação é algo que me fascina. Esse ambiente, sem esses LEDs acesos, né, aqui, ó, onde teve aqui é a viga, né? A parte da viga que nós tivemos que esconder. Então, o que eu fiz? Eu aproveitei que tinha essa viga, que foi uma surpresa negativa na obra, e eu transformei ela... E não dá nem pra ver, se quem olhando assim, né? Não dá nem pra ver que é uma viga. Ficou tão bem... Ficou sutil, né? Ficou sutil. Porque eu trouxe uma iluminação indireta. Eu coloquei um LED, eu expandi um pouco essa marcenaria pra cá e coloquei uma iluminação indireta nessa viga, para que ela como foi uma surpresa negativa, eu trouxe ela como um detalhe arquitetônico, com uma iluminação indireta, onde ela trouxesse ênfase para aquele ambiente. Muito bacana, muito bacana. Doutor Igor, ó... A sala dele é maravilhosa. Sua sala tá simplesmente incrível, esse daí é o quartzo Platina Dark. Platinum Dark. Platinum Dark. É lindo esse quartzo, é maravilhoso. O quartzo dele é esse, e o restante do quartzo da clínica inteira é o Taj Mahal. Todos os dois são quartzos importados. Nossa, que chique, hein? Lindo, lindo, lindo. Doutor Igor e Dani, parabéns aí, viu? Olha, foi um investimento razoável que eles fizeram, viu? Mas o resultado ficou lindo. Ficou lindo demais, ficou. Não é barato, né, você fazer um espaço como esse, mas é aquela coisa, qual é a experiência que você quer trazer para o seu paciente? Porque assim... Trazendo isso, né, tirando um pouco da parte romântica do negócio, que é toda essa beleza da arquitetura. Quando você traz o mais belo, quando você entra, por exemplo, em umas lojas de grife, você entra numa Cartier, você entra numa Rolex, numa Louis Vuitton. Quando você entra nessas lojas, o que você espera? Você espera ver algo bonito e uma experiência, ter uma super experiência.
E aí, com base nisso, eles conseguem aumentar o ticket médio deles, do quanto eles cobram por aquilo. Numa clínica dessa, quando você traz um ambiente bonito, sofisticado, aonde o cliente, quando ele chega, ele é muito bem atendido pela recepcionista ou pelo concierge que vai ter lá, traz, né, tem um menu, igual lá na clínica Janssen. Você entra lá, você tem um menu, você tem um cardápio. Ah, eu quero um cappuccino com borda de Nutella, quero... Você pode escolher o que você quer. Você quer. Eles trazem para você numa bandeja. Então, você tem um atendimento diferenciado e personalizado. Com base nisso, juntando a estética e a beleza do lugar, juntando todo esse atendimento de qualidade que eles dão para o paciente deles, eles conseguem aumentar o ticket médio do valor do que eles apresentam lá, do que eles oferecem lá. Exatamente. Então, tudo é pensado estrategicamente também. Quanto mais bonito, quanto mais benefício, quanto mais belo, quando você traz mais experiência para o seu cliente, mais você pode valorizar o seu valor e quanto mais você pode aumentar o seu ticket médio do valor que você cobra pelo que você faz. Legal, bacana. É bem isso mesmo. Parabéns mais uma vez aí, doutor Igor e Dani. E parabéns para você, viu? Que ficou sensacional. E aí, tem mais algum projeto em andamento, assim, que você está fazendo? Nossa, eu tenho vários projetos em andamento. De clínica também, tem uma clínica em Moema, que a gente está até fazendo cotação, que é uma clínica que eles estão ampliando a parte de psicologia. Ai, que interessante. Estão reformando a parte de concierge, de negociação. Sim. É uma clínica que é completamente voltada para tratamentos de enxaqueca. Sensacional, é uma clínica em Moema muito bacana. Que basicamente é 90% do problema que o brasileiro tem é enxaqueca. Enxaqueca, exatamente. Pelo amor de Deus, não, gente. Enxaqueca é algo que, olha, até meu namorado falou assim, vamos fazer uma permuta lá para você fazer um tratamentinho. Porque... Aí, gente, ó, já tenho... Você que sofre com isso, ó, já tem um lugar... E nós estamos fazendo um projeto lá, tá até fazendo cotação para a parte de obra, dando tudo certo, até semana que vem, ou no máximo 2 semanas, as obras já iniciam. Estão fazendo projeto também de residência, uma residência no Morumbi, outra em Perdizes. Ai, que bacana. Projeto de clínica também em Guarulhos, tem muita coisa acontecendo já. É que tem muitos projetos que eu acabo não postando, ainda tem muito projeto para ser postado no Instagram, né? Sim, sim. E aí eu acabo com a correria do dia a dia, com as visitas, reuniões com cliente, fornecedor, acabo que não posto, mas tem muita coisa aí em andamento. Ai, que bom. Então tá a todo vapor. A todo vapor, graças a Deus. Com certeza. E o namorado vai estar acompanhando também, né? Opa! Tá certo, é isso aí. Bom, quanto tempo nós já estamos aqui? O bate-papo tá tão 1 hora já? Certinho? Olha, caramba, passou que a gente não vai... A gente fala, hein? Tem assunto, preciso falar pra vocês. Né? Não, mas eu falo, o show é seu. Hoje aqui a gente tá aqui para ouvir você, para saber tudo sobre você, sua história, sua carreira. Então, hoje o show business é todo seu, com certeza. Bom, então é isso, gente. Lu, só te agradecer. Obrigada, eu adorei. Muito obrigada por esse espaço. Vamos fazer mais, viu? Com certeza nós vamos fazer mais. E no porque, próximo, olha, tem muita coisa ainda. Tem assunto pra gente falar. Tem assunto, com certeza. Tem assunto pra gente falar. E assim, agora que você tá, como você acabou de falar, tá trabalhando em alguns aí que logo estarão, né, finalizados. Então a Lu vai vir aqui contar um pouquinho, como ela contou aqui um pouquinho desses aqui. Na Jansante, eu não tirei a Jansante da cabeça. Nossa, a Jansante tem meu coração todinho. Acho que eu vou, se o doutor Igor e a Dani me deixar um dia visitar lá só pra... Eles deixam. Eu vou, hein? Eles deixam sim, eles gostam, eles têm um amor por esse projeto também. O carinho que eles têm pela clínica é um carinho tão grande que se ligar lá e falar, olha... Falei com a Luciene, eu queria fazer uma visita na clínica para filmar, Ai, que legal. Ela abre as portas falando, pode vir aqui e filmar tudo. Ah, bacana. Tem clientes meus que me conhecem através da clínica, por conta de que viu no Instagram. Sim. E aí eles vão visitar a clínica. Eles vão lá na clínica só para visitar. Fica na Vila Olímpia. Na Vila Olímpia? Ah, que legal. Bacana, muito bonito, ó. Vou lá, Dani, doutor Igor. Não conheço vocês, mas... E eles são os queridos, são uma graça os dois. Que legal, que bacana. Então, só te agradecer, obrigado mais uma vez aí por você ter vindo. A gente vai fazer mais podcasts, né?
conversar aqui com a Dani, que tem muito assunto mesmo pra gente falar, viu? Com certeza, E, sem dúvida. Para vocês aí que estão, às vezes, iniciando essa carreira de arquitetura, às vezes vocês não têm muita dimensão de como que é. Eu acho que isso que a Dani contou aqui pra gente, que você falou, acho que serve para vocês aí ter essa noção de como que é muito complexo, né? Obra, principalmente, e mexe muito assim com o emocional do ser humano. Mexe. Eu acho que 99,9%, porque né, é preocupação ali, antenado em tudo, detalhe do detalhe, né, Lu? Então, Com certeza. então você tem que, se você quer mesmo ingressar essa carreira, você tem que entender que você vai passar por percalços que muitas vezes você vai falar, nossa, é tudo isso. E de fato né? Assim, mas é que toda profissão é isso, tem o ônus e o bônus, né? Bônus. Tem a parte ruim que a gente tem que passar e faz parte do processo, né? E tem a parte que é ótima, que é quando você vê tudo pronto, tudo executado, tudo bonito, mas nem tudo são flores, né? Tem estresse, não é fácil, é só não desistir, é fazer o que você gosta, da melhor forma possível, se entregar da melhor forma possível, atender o seu cliente, a dor dele, entender qual é a dor do seu cliente, atender da melhor forma que ele vá se sentir bem, se sentir confortado, confiar plenamente no que você está fazendo, isso é extremamente importante. É importante mesmo. Até porque o projeto, eu fiz, até você falou desse negócio da confiabilidade e tudo, o primeiro podcast que eu fiz, o tema era a sua casa, a sua identidade, porque a casa é a identidade da pessoa, da mesma forma como a clínica, no caso, por exemplo, da Dani e do Dr. Igor, é a identidade deles. Então, o projeto ele é a identidade da pessoa. Então, você tem que fazer como que a pessoa sonhou, ela almejou, né? Então, tem que ser... Você tem que pensar mais, às vezes, até por ele do que por você mesmo. Exatamente. Então, tá bom. Nossa, agradeço. Eu adorei. Obrigado. Adorei Volte sempre. Queremos você mais aqui, mais vezes. Com certeza. Vai ser um prazer. Tá bom? Queria agradecer aos meninos aqui, o Rafa, o Lê, né, por esse espaço da hora, muito bacana, parabéns. E é isso, gente. O podcast vai estar disponível lá em breve aí para vocês, né? Curtam, compartilhem, comentem e se inscreva aqui no canal. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Dani, como te achar, Dani? Luciene. Luciene, ó, já tô falando. Ele gostou tanto da Gensante que ele já... Ó, Dani, gostei tanto de você. Olha, é um elogio, viu? Porque a Dani é linda. Ela é maravilhosa. Para me encontrar no Instagram, é só colocar @l.v_arquitetura. Você vê lá alguns dos projetos que eu já executei. Todos lá são 100% autorais. Isso aí. Então tá bom, gente. A gente se vê no próximo podcast. Obrigado aí a todos. É nóis. Até mais.